Olá, queremos iniciar o nosso programa de hoje, Forças Armadas em Foco, aqui no Amazon Play TV Digital, primeiramente para agradecer a você, telespectador, que nos brindou com a sua audiência em relação ao nosso último programa. Realmente, nós recebemos inúmeros compartilhamentos, recebemos mensagens via WhatsApp, por e-mail, falando do desenvolver do último programa, em que nós abordamos um tema sobre a formação militar, como é que ela é desenvolvida, essa formação no colégio militar, na academia militar. Falamos um pouco do trabalho das Forças Armadas aqui na Amazônia e terminamos também com alguns questionamentos sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Agora, com relação à intervenção, o que nós estamos assistindo no nosso país, sem entrar muito no lado ideológico, aquilo que você já comentou, foi uma decisão do nosso presidente, uma decisão governamental. E o interessante é deixar para a nossa sociedade, você que está aí nos assistindo na sua casa, você que está prestigiando o Amazon Play TV, o nosso programa Forças Armadas em Foco, saber o seguinte: isso não é uma intervenção militar, é uma intervenção federal, em que o nosso presidente ele poderia ter optado por um interventor civil ou por um interventor militar. Foi livre-arbítrio, poder discricionário dele escolher um interventor militar. E por causa disso, alguns segmentos da sociedade, quem sabe, não estou falando de camada mais simples ou das mais elevadas, é a sociedade como um todo, por desconhecer, e a mídia também por dar por ter uma influência ali, por um determinado lado, ela coloca como se fosse uma intervenção militar. As nossas Forças Armadas e o Exército Brasileiro está preparado para ser empregado em prol da nossa sociedade para a garantia da lei e da ordem. E o que nós queremos, como todo brasileiro, você que está aí também na sua casa, é ordem e progresso. Nós queremos essa bandeira verde e amarela, ordem e progresso. Esse é o nosso foco, essa é a nossa visão. E com relação à intervenção, então, primeiramente, ela é uma intervenção federal, ela não é uma intervenção militar, ela tem um determinado tempo. Agora, é claro que, Oswaldo, está sendo costurado, tem que ter determinadas garantias. A experiência para lidar com esse tipo de situação, eu quero dizer para você que o Exército Brasileiro tem. E essa situação que o Rio está vivendo na nossa opinião pessoal, ela já sublimou a parte da garantia da lei e da ordem, porque a garantia da lei e da ordem é para um pequeno descontrole por parte do Estado. Mas quando nós vemos adolescentes que não são adolescentes, não são jovens, não são universitários, são bandidos na realidade com fuzil na mão, isso já suplanta a parte da garantia da lei e da ordem. O que nós necessitamos é que o próprio governo, o ente federativo, nos dê as condições legais, judiciais, para que nós possamos operar dentro desse quadro de legalidade e, com isso, trazer a segurança e a paz social, que é o que nós queremos para o povo do Rio de Janeiro e também para o Brasil. O nosso programa tem por objetivo cobrir a troca de comando do Comando Militar da Amazônia, do General Mioto, que nos deixa após 2 anos de excelentes serviços aqui na região amazônica, que vou tecer alguns comentários específicos posteriormente, e assume o General Nardi com uma folha de serviços exemplar, vindo recentemente do Ministério da Defesa para Manaus. Quero destacar basicamente 3 pontos dessa solenidade militar. A primeira parte dessa solenidade constou da inauguração do retrato do General Mioto na galeria dos comandantes do Comando Militar da Amazônia. É nesta galeria que fica praticamente perpetuado o comandante que sai. É uma tradição militar que existe em todos os âmbitos de comando. Naquele momento tivemos a presença, para brilhantar esta parte, da figura do comandante do Exército, o General Vilas Boas, que inclusive falou algumas palavras e teceu um pouco comentários sobre o trabalho do General Mioto aqui na região. Posteriormente, o General Vilas Boas, ali naquele recinto, que foi uma solenidade um pouco fechada, não houve uma cobertura por parte da imprensa para este ato, deixou se fotografar. Foi um momento muito especial em que algumas autoridades vieram conversar com ele pessoalmente. E logo em seguida teve o grande momento que foi a solenidade militar, uma formatura no campo de parada do CMA,
com todas as unidades que pertencem ao Comando Militar da Amazônia, perfiladas lá no campo de parada, como vocês vão observar aí nas nossas imagens, e também contou com a presença de inúmeras autoridades, dentre elas destacamos a presença do nosso governador Amazonino Mendes e também do prefeito da capital, Arthur Vigílio, além de inúmeras autoridades civis, militares, políticos, empresários e toda a sociedade como um todo. Na formatura militar, ela teve alguns eventos extremamente significativos. O primeiro dele foi as palavras de despedida do general Mioto, em que ele agradeceu praticamente aos seus comandados, agradeceu à sua família e agradeceu também o apoio de toda a sociedade local, em especial as autoridades dos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. Chego ao final de mais esta missão, convicto da necessidade de formular alguns agradecimentos, inicialmente e principalmente aos soldados da fronteira, dos pelotões especiais de fronteira, que no regime de trabalho 24/7 estão coibindo o ilícito transnacional, acompanhados por suas famílias, bebendo por vezes água da chuva e tendo por muitas vezes energia elétrica por tempo reduzido. Esses são os homens que eu dou o máximo de valor. Esses são os homens e mulheres que são a prioridade do Exército Brasileiro. Agradeço a Deus por ter me proporcionado a disposição para o trabalho, a sabedoria e o discernimento para decidir com acerto e com justiça, e pela paz e harmonia que reinaram no seio deste grande comando, e também pelo excelente ambiente de trabalho e que usufruímos. Agradeço aos meus superiores hierárquicos, particularmente ao general do Exército Vilas Boas, a quem devo lealdade e obediência, pelas orientações firmes e oportunas, pela confiança em mim depositada para a difícil missão de comandar a Amazônia. Eu aproveito aqui para destacar alguns pontos relevantes do comando do general Mioto. O general Mioto assumiu o comando do CMA em abril do ano de 2015. E nesse período que ele ficou aqui conosco, foram realizadas inúmeras operações. E dentre elas, por exemplo, destacamos agora, só no mês de janeiro deste ano, do ano de 2018, foram apreendidas mais de 5 toneladas de drogas aqui na região de Tabatinga. Houve também a destruição de mais de 5.000 armas e 2 toneladas de explosivo. Foram feitas inúmeras operações de varreduras em presídios, Inclusive nessas varreduras de presídio tivemos a figura e o acompanhamento do procurador-chefe do Ministério Público Militar, o doutor José Luiz, que ali representava a presença do Estado, para dar o seu aval em tudo que estava acontecendo. Quero destacar também no comando do general Mioto as eleições que nós tivemos no ano de 2016, com o apoio incondicional do Exército nessa área. Foram eleições muito tranquilas. E na parte também de engenharia, o general acompanhou de perto as várias construções, várias manutenções de estradas, como aconteceu agora na BR-163, praticamente 65 quilômetros, impedindo que o fluxo logístico naquela região fosse interrompido. Também tivemos uma interação muito grande com exércitos amigos aqui na área de fronteira, ou seja, além disso, a participação dele e o recebimento de várias condecorações na nossa sociedade foram muito relevantes. Recebeu o título de cidadão do Estado do Amazonas, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado, e inúmeras condecorações do Ministério Público, medalhas do Mérito Judiciário do Amazonas, medalha comemorativa dos 180 anos da PM, dentre outras que se destacam, e me permito enumerar apenas essas. Após as despedidas do general Mioto, foi feita a leitura do currículo vitae do atual comandante, o general de Exército César Augusto Nardi de Souza. O general Nardi, aspirante da turma de 1979 de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras. Além dos cursos
tradicionais da nossa carreira, que são a Academia Militar, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e também a Escola de Comando Estadual do Exército, o general Nardi realizou inúmeros cursos combatentes. Dentre eles podemos destacar o curso de paraquedista militar, mestre de salto, o curso de ações de comandos e o curso de forças especiais. Foi também instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Também comandou a Brigada de Operações de Forças Especiais, em Goiânia. Além disso, primeiro subchefe de operações terrestres do COTER, que é o nosso Comando de Operações Terrestres. E, ultimamente, o general Nardi estava como chefe de operações do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Na realidade, era o militar que coordenava todas as operações do Exército, Marinha e Aeronáutica junto ao Ministério da Defesa. Outro ponto de destaque nessa solenidade foram as palavras do nosso comandante, o general Vilas Boas, antigo comandante do CMA. É importante destacar, neste momento, que o general Vilas Boas, ele sempre fala que o Estado do Amazonas, o Comando Militar da Amazônia, representa a sua segunda casa, porque aqui ele teve a oportunidade de trabalhar como oficial subalterno, foi comandante do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia e também foi o comandante militar da Amazônia. E auferiu um grande círculo de amizades, fez inúmeros amigos e uma coisa que chamou a atenção do público e emocionou a todas as autoridades ali presentes foi que, ao iniciar as suas palavras, ele fez menção à perda de 4 amigos que ele teve do momento que ele saiu daqui do estado do Amazonas como comandante militar da Amazônia até esse seu retorno. Ele enfatizou com muito pesar a passagem do Dr. Felipe Dal, né, grande amigo do Exército, pessoa ilustre, também a do Dr. Nissim Pazuello e a perda que nós tivemos do general Taumaturgo e também do general Jaborandi, que foi o nosso antigo chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia. E nessas palavras, o general encantou, se dirigindo particularmente à tropa, agradecendo a presença de todos e enaltecendo o valor do soldado da Amazônia que se encontrava na região de fronteira, ali representado por aquela tropa que estava presente. Então foi um momento muito emocionante e após as suas palavras foram unidas o elogio que o comandante do Exército consignou ao comandante que estava saindo, ao general Mioto. E, posteriormente a isso, tivemos o desfile da tropa, que é o ponto alto da cerimônia militar. Após o desfile da tropa, ocorreu o momento do Comando Militar da Amazônia oferecer um coquetel de confraternização a todos os presentes. Então, logo após o desfile da tropa, todos se dirigiram à sede do Comando Militar da Amazônia, onde houve esse coquetel de confraternização, onde todos os presentes, mais os familiares, tiveram essa oportunidade de estar juntos, né? Todas aquelas pessoas que abrilhantaram, profissionais liberais, autoridades civis e militares, e foi um momento muito agradável e também foi um ponto alto desta cerimônia militar. Ao finalizarmos o nosso programa, queremos desejar ao nosso atual comandante, general de Exército César Augusto Nardi de Souza, plenas realizações pessoais e profissionais e muito sucesso à frente do Comando Militar da Amazônia, tendo sempre como inspiração a frase do nosso general Rodrigo Otávio: árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la. Selva, nos vemos no próximo programa.